Confirmado, Flamengo acerta negócio de mais de 300 milhões de reais e aguarda a aprovação do Conselho. Tite pode ter novidades na escalação. A verdade sobre o interesse do Chelsea no atacante Pedro. Amanhã tem Mengão em campo, hein? E hoje o dia está cheio. Teremos aí a última atividade comandada por Tite e toda a comissão técnica. Atividade essa que vai iniciar às 4 da tarde, 16 horas, no CT Jorge Elal Nindrubu. Logo após a apresentação do segundo reforço para a temporada, o uruguaio lateral esquerdo Matias Vinha. Antes da apresentação do Matias Vinha, teremos a coletiva com o zagueiro Fabrício Bruno. Tudo isso hoje no CT Jorge Elal Nindrubu. Eu não estarei presente, mas nosso repórter Gilberto Júnior estará por lá. Eu estarei ao vivo no SBT. E já te faço um convite. 1h30 da tarde estarei junto com a Fernandinha Maia, o Lucas Pedrosa, falando para o Brasil e para o mundo, que você pode assistir o SBT através do YouTube, no SBT Esporte Rio, e você que estiver aí no Rio de Janeiro vai assistir no SBT. Bom, vamos falar de Flamengo, Vasco, Botafogo, clássico de ontem, clássico animado, hein? Vitória do Vasco aí, 4-2 diante do Botafogo. Vitória do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu vai tirar um grande daí da classificação, hein? A tabela tá interessante. Vamos ver o que vai acontecer aí nessas últimas rodadas. E vamos falar muito de Mengão. Bom, antes de falar aqui de mercado da bola, interesse, Europa, Pedro e tudo mais, contrato de patrocínio, vamos falar aí sobre campo e bola, né? Para o confronto diante do Boa Vista, amanhã, 9h30 da noite, saiu. O Flamengo joga na terça-feira, 9h30 da noite, e o Tite terá alguns desfalques. Gerson, que foi internado, né, para tratar aí do problema das dores que ele sentiu no estômago. Teve aí a situação do Alan, que foi diagnosticado com dengue. E aí o Tite terá os retornos de 2 jogadores importantes que não estiveram à disposição no último jogo contra o Bangu. Pulgar cumpriu suspensão automática e De La Cruz recuperado das dores no ombro. E o Tite está trabalhando para esse jogo o Pulgar numa posição mais avançada. Podemos dizer a posição do Gerson. Então o Tite está pensando em colocar o Pulgar no lugar do Gerson. E para o lugar do Pulgar, ali como primeiro volante, manter o garoto Igor Jesus. É uma alternativa. Uma outra também que a torcida queria ver, e muito, é o De La Cruz no lugar do Gerson, e não aberto pela direita, que é a posição que o Tite vem escalando o uruguaio. Eu queria a opinião do torcedor. Deixa aí nos comentários como você escalaria o Flamengo sem o Gerson, ali com o De La Cruz à disposição, o Pulgar à disposição, o Igor Jesus, que foi muito bem, né? Ainda tem o Arrascaeta para completar o meio-campo. Então deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Porém, o Tite está pensando em fazer assim: Igor Jesus como primeiro volante, Pulgar um pouco mais avançado no lugar do Gerson, De La Cruz e Arrascaeta na frente, Cebolinha e Pedro. Deixa nos comentários aí se é o time ideal com a ausência do Gerson ou não. Você entraria de cara com o Luiz Araújo? Tiraria um jogador do meio? Deixa aí, porque eu tô curioso para saber como é a escalação ideal na cabeça do torcedor rubro-negro. Bom, nós poderemos ter também a estreia do uruguaio Matias Vinha na lateral esquerda. Acredito que o Ayrton Lucas comece como titular e o Vinha entre no segundo tempo. Mas amanhã, hoje ainda, a gente vai falar muito desse confronto contra o Boa Vista. Teremos a última atividade, é aquela atividade que o Tite fecha a equipe, né? Coloca lá os 11 na cabeça. Não, eu vou entrar assim, esse. Mas o Tite vem trabalhando com o Pulgar um pouco mais avançado nessa situação específica com a ausência do volante Gerson. Bom, a informação ontem do Lauro Jardim sobre o contrato de patrocínio com a Brax foi confirmada. Entrei em contato com dirigentes do Flamengo que realmente confirmaram que a negociação está acertada com a Brax.
E a gente traz aqui os valores, são 66 milhões de reais por ano, um contrato de 2025 a 2029, que totalizando daria 330 milhões de reais. A Brax fez essa proposta e pode colocar aí 90 milhões a mais nos cofres do Flamengo em relação ao que ela paga para o Corinthians. A gente informou aqui no vídeo de ontem. E o acordo precisa ser votado e aprovado no Conselho. E essa votação pode ser marcada ainda hoje. Se não for marcada hoje, obviamente eles vão escolher uma nova data. Mas o Flamengo já deu o ok, o sim, o sinal positivo para a empresa Brax, né? A proposta da Brax é colocar as placas de publicidade nos jogos em que o Flamengo for mandante nesse período aí de 2025 até 2029, 66 milhões de reais por ano, o que dá aí 330 milhões de reais, né, nesse contrato aí no valor total. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa situação. Então, a informação do Lauro Jardim confirmada. Bom, tem uma outra situação aqui que viralizou na tarde de ontem. Um jornal inglês, um portal inglês, né, muito conceituado, trouxe a informação de que o Chelsea, na Inglaterra, está aí à procura de um atacante. E os nomes de Firmino, Benzema e Pedro estão numa possível lista de contratações do clube inglês para o próximo verão. E aí alguns portais brasileiros deram crédito e tudo mais, e aí o Chelsea estaria incluindo o nome do atacante Pedro nessa lista de possíveis atacantes, né, para o próximo verão. Bom, o que eu pude apurar nessa história toda envolvendo o Chelsea? Não existe procura do Chelsea até agora por Pedro. Inclusive, o clube inglês aí que tem o seu forte, um atacante de velocidade, o que não é o caso do Pedro. O Pedro não é um atacante de velocidade, de explosão. E se você pegar as contratações recentes, o histórico de contratações do Chelsea, são atacantes de velocidade, atacantes que têm explosão. O Pedro é o contrário disso. É mais aquele pivô, né? Aquele centroavante que tem características únicas. Eu sou apaixonado pelo futebol do Pedro, né? Aqui no país são poucos que têm, o Pedro reina entre os centroavantes brasileiros, tá? Tô falando de atacantes brasileiros aí. Então, o Pedro ele não tem característica para atuar no Chelsea, que é um clube que gosta de jogador veloz. Além disso, o staff do Pedro desconhece qualquer procura pelo atleta. E mais, o Pedro não sai do Flamengo por menos de 60 milhões de euros. Conversei com pessoas próximas também ao presidente Rodolfo Landim, e o Landim que já teve aí algumas situações envolvendo Pedro, né, Palmeiras e tudo mais, e o Landim disse que só venderá o atleta por 60 ou 70, entre 60 e 70 milhões de euros. Então, não é qualquer clube que vai pagar isso pelo Pedro. Então, o Flamengo está bem resguardado aí nessa situação. A multa rescisória gira em torno desses valores, entre 60 e 70 milhões de euros para clubes do exterior e 100 milhões de euros para o mercado brasileiro. Então não vai ser tão fácil assim tirar o Pedro, mas é bom a gente trazer aqui essa informação para o torcedor rubro-negro, que não existe nenhum contato, nenhuma sondagem, nesse momento nenhum interesse do Chelsea ou qualquer equipe europeia, ou qualquer clube da Europa, tá? Só para tranquilizar aqui o torcedor rubro-negro, nós estamos falando do atacante titular do time do Mengão. O Pedro é titular aí com o Tite, né? O Gabigol é reserva. Mas não quer dizer que um é melhor do que o outro. Esse futebol é momento. Daqui a pouco o Gabigol volta a ser o Gabigol e aí é a dor de cabeça boa para todo o treinador. Então a gente torce aí, né, para que a gente realmente tenha os melhores jogadores. E o Pedro já começou com tudo. 7 gols em 7 jogos, contando os 2 jogos amistosos lá dos Estados Unidos. Se a gente for falar assim, Rafa, amistoso não vale nada, bota só jogo oficial. Então tá, são 5 jogos oficiais de Pedro, 5 gols. A média dele é 1 gol por jogo, ele já começou assim
a temporada e fez aí um hat-trick no último contra o Bangu. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de sempre ativar o sininho, né, para receber aí todas as notificações, porque é importante, ajuda o nosso trabalho. O crescimento do nosso canal depende de você. Compartilha aí o nosso conteúdo. Repara, se você está inscrito, botão inscreva-se aqui embaixo. E não se esqueça de deixar o seu like. Eu volto, hein, a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Grande abraço para você. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!